Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco nos nossos lares e na nossa igreja. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos reunidos trabalhando a nossa programação importantíssima da escola dominical, no objetivo de conhecermos melhor a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando a mesma através desta feita do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, tão importante para a nossa participação como igreja, glorificando ao Senhor e alcançando as vidas com a salvação em Cristo Jesus. O nosso tema hoje é sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e companheiros, discípulos. Nós lembramos que o capítulo 1, versículo 8, nos apresenta bem um resumo deste livro bíblico, quando nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nesse propósito, nós encontramos no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo evangelizando na capital do império da época, em Roma. Mas conforme nós já vimos no primeiro momento, a igreja ainda presa em Jerusalém, e foi preciso uma ajuda de Deus para que, através do martírio do diácono Estevão, eles saíssem para levar a palavra do Senhor. E no segundo momento, portanto, dos capítulos 8 a 12, eles vão às cidades do estado da Judéia, do estado da Samaria, e chegam até o exterior, alcançando a Síria, que ficava ao norte de Israel, e de uma forma especial implantando uma forte igreja na sua capital, Antioquia. E nós encontramos então, dos versículos 13 e 14, a primeira viagem missionária, sempre saindo desta cidade, desta igreja, da qual Paulo fez parte também, expandindo a proclamação do Evangelho através da obra missionária, das viagens, levando a palavra de Deus. A primeira viagem missionária segue-se a segunda viagem missionária, conforme o capítulo 15 ao capítulo 18, versículo 22, lembrando que antes da viagem em si, houve aquela questão da circuncisão, daquele conflito, judeus e gentios salvos, e após o mesmo, então, novamente Paulo segue com seus companheiros na sua segunda viagem missionária. E é nesta que ele escreve as suas primeiras cartas, que são primeira e segunda aos Tessalonicenses, conforme nós temos conhecimento. E hoje nós vamos estar dando sequência, lembrando os capítulos 18 a 21, ou capítulo 18, versículo 23, a capítulo 21, versículo 17, quando acontece assim a sua terceira viagem missionária. E é interessante que nesse período é quando então são escritas as cartas primeira e segunda aos Coríntios, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Então nós estamos hoje estudando esta fase da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme os capítulos 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 17.
É bom lembrarmos que depois, quando ele retorna, e desta feita ele fica em Jerusalém, porque começa um momento mais difícil de perseguição, onde ele é preso, e conforme ele tinha expectativa de chegar à capital do Império, a Roma, para pregar o Evangelho, mas ele não imaginava que seria da forma como que foi sendo preso, conforme o capítulo 28, o último capítulo desta carta, onde ele está preso ali, aguardando o julgamento, mas através dos contatos, das cartas, proclamando a palavra do nosso Deus. Eu gostaria, portanto, de enfatizar nesta fase, neste momento do registro bíblico, nesta terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, uma direção de estar confirmando o seu trabalho, confirmando a vida espiritual das igrejas, das pessoas alcançadas. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 18, versículo 23, havendo passado ali, ou seja, em Antioquia da Síria, algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, mais uma vez, ele sai de Antioquia, ele vai ali para regiões da Ásia, e o seu propósito nessa terceira viagem missionária é estar também passando novamente em igrejas onde ele tinha estado, cidades e outras, confirmando, fortalecendo a fé da igreja. E é nesta situação que nós encontramos ele em Éfeso, conforme nós vemos aí um registro grande dos acontecimentos nesta cidade. E no capítulo 19, versículos 10 e 11, nós lemos que em Éfeso durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, versículo 11, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então é interessante porque alguns registros de um grande tempo, registros bem pequenos, a gente não tem ideia, mas interessante, outros como este que fala que no mínimo 2 anos ele ficou ali em Éfeso, em esta cidade da Ásia. E ali, através da ação de Deus no seu ministério, ele alcançou muitas vidas e até milagres extraordinários aconteceram. No capítulo 19, versículo 20, nós lemos a esse respeito que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esta missão da igreja, e levando a palavra de Deus, alcançando as vidas, implantando igrejas locais de adoração ao Senhor, de cuidado das suas ovelhas e de expansão ao seu reino. No capítulo 20, versículos 1 e 2, ele agora na Ásia, ele vai para Macedônia, que era hoje a região ali da Europa, onde novamente ele está em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e nesse intuito do fortalecimento daquela igreja ou daquelas igrejas. Capítulo 20, versículos 1 e 2, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Ou seja, esse propósito, conforme é o propósito da igreja,
está confirmando os crentes, está fortalecendo os crentes, está orientando os crentes, está exortando para que o povo de Deus não se fragilize, não se enfraqueça na fé, não perca a visão da sua missão, do seu propósito evangelístico, missionário, de proclamação da salvação no Senhor Jesus Cristo. E conforme esse desenvolvimento nesta terceira viagem missionária, nós encontramos também acontecimentos que se tornam comuns na igreja, conforme a palavra do Senhor. Por exemplo, aí neste capítulo 20, versículos 4 a 7, acompanharam-no até a Ásia, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois 2 dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos a semana. 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, de celebrar a Santa Ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Esse desenvolvimento, portanto, conforme vemos, de atenção, de comunhão, de ministração, aqui neste momento celebrando a Santa Ceia, naquela passagem ali por Troade, já no seu retorno até Jerusalém, e celebram a Santa Ceia. E conforme nós vimos aqui, nomes até difíceis de lermos, mas de irmãos de diversos lugares onde ele tinha passado, que o acompanhavam num trabalho de discipulado, num trabalho de seminário, onde muitos desses se tornaram pastores, onde eram, portanto, trabalhados pelo apóstolo para estarem tornando-se presbíteros, pastores, líderes das igrejas do Senhor Jesus Cristo. E nos chama a atenção também, conforme o capítulo 20, versículo 17, quando ele está em Mileto, nesse roteiro de retorno a Jerusalém, aonde ele vai passar agora até um novo processo, até chegar em Roma. E em Mileto, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Mileto ficava próximo, a Éfeso, nessa terceira viagem no roteiro de regresso, onde ele queria estar em Jerusalém para passar a Páscoa, e ele então manda chamar os líderes da igreja, os presbíteros da igreja. E no versículo 28, após animá-los e também exortá-los, e dessa forma ele lhes diz, conforme tantas coisas podemos aprender deste versículo, como liderança da igreja: atendei por vós, falando aos presbíteros, aos pastores, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, pastores, presbíteros, bispos, é a mesma coisa, são os superintendentes, aqueles que conduzem a igreja, os obreiros à frente do rebanho do Senhor. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, relatos desse texto tão preciosos,
da igreja, como de fato é a igreja de Deus, comprada pelo Deus Filho, conforme ele diz, o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, e também sob o Deus Espírito Santo, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros, pastores, superintendentes, obreiros da igreja e da obra do Senhor. Uma palavra, portanto, de exortação e uma palavra, portanto, de ânimo. E assim, meus queridos, ele retorna desta terceira viagem missionária e chega até Jerusalém. Desta feita ele não sobe até Antioquia, porque vai acontecer, conforme veremos, a sua prisão e um processo difícil, conforme ele já várias vezes nos relatos dessas viagens, da sua presença nas igrejas, devido às perseguições, devido às oposições, mas ele está firme no seu intuito de servir ao Senhor, de viver para a glória do Senhor. Capítulo 21, versículo 17: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Ele está então em Jerusalém, e aí depois nós vamos ver a nova etapa desse livro de Atos, lembrando que nesta terceira viagem missionária, que não foi uma viagem curta, só em Éfeso, ele ficou de 2 a 3 anos, em vários outros lugares que ele passou, e ali trabalhando, confirmando a fé, a vida espiritual, exortando, enfrentando as coisas erradas, os adversários, e firme, na sua posição de servo do Senhor. E eu quero encerrar destacando essa firmeza, determinação, quando neste capítulo 20, versículo 24, falando das lutas que estavam para vir ainda a sua vida diante do seu ministério, ele diz, Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E assim, meus queridos, que Deus quer nos ver firmes, mesmo diante das lutas, das oposições, dos sofrimentos, mas firmes na nossa fé, firmes na nossa missão como crentes no Senhor Jesus Cristo, firmes na nossa vocação de proclamarmos esta mensagem de salvação, reconhecidos de que fomos colocados nesta missão por esse próprio Deus que na sua graça nos alcançou e através de nós quer alcançar tantas vidas. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Tantas coisas boas, mesmo nesta vida e neste mundo. Desfrutemos delas. E também grandes desafios, lutas. Mas, acima de tudo, seja numa ou noutra situação, estejamos firmes, servindo ao Senhor, adorando, proclamando a sua palavra, assistindo aos irmãos e preparados na nossa fé em Jesus, no nosso serviço a Jesus, para quando Ele nos buscar, estarmos numa situação nova, de completa realização, cura, na vida eterna nos céus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em mais esta escola dominical, recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso culto e a nossa adoração. Ó Espírito Santo, ilumina as nossas mentes e corações,
para que estejamos mais e mais conhecendo e obedecendo a Tua palavra e vivendo nesta mesma determinação do apóstolo Paulo, Senhor, de dedicação, de alcance de vidas, de trabalho, ó Pai, em prol do Teu reino, da Tua igreja e do Teu povo. Senhor, seja conosco nesses tempos adversos que passamos. Oramos pelas nossas vidas, famílias e igreja. Ó Pai, estejamos desfrutando da Tua presença e prosseguindo a cada passo, a cada dia, descansados, atentos ao Senhor. E, ó Deus, obrigado, Pai, pelo ministério da intercessão, o qual, mais uma vez, Te agradecemos tantas orações respondidas de uma forma abençoada, maravilhosa. Louvado seja o Teu nome. E lembrando, Pai, de ainda vidas, situações que têm precisado da Tua graça, intervenção e participação. Oramos pelo Teu povo, no Brasil, no mundo. Oramos pelo mundo, ó Deus, em grande parte, tão distante do Senhor, mas que a Sua palavra, através de nós, esteja alcançando a cada vida e possamos testemunhar muitas vidas se entregando a Jesus como o único Senhor e Salvador. E estejamos firmes, ó Pai, as nossas famílias e a nossa igreja Te servindo, desfrutando da Tua presença, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, muito agradecidos, oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus.